Segunda palestra, Metodologia BIM na Engenharia Civil. Palestrante, Natália Vitória dos Santos. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pela professora Monique Cordeiro e pela professora Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes e relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra aconteceu no dia 17 de junho de 2020, às 18 horas. Agradecemos mais uma vez pela presença virtual de todos. Espero que vocês gostem. Natália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quando quiser, pode começar. Eu vou começar. Eu quero agradecer a presença de todos e o tema de hoje é a metodologia BIM na engenharia civil. Primeiro, eu queria falar que eu escolhi falar especificamente na engenharia civil porque a metodologia BIM já está sendo usada no Brasil no meio militar também. Então, foi melhor focar na parte de construção civil. A primeira pergunta que chega para todo mundo que dá de cara com esse tema é: o que é BIM? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele não é um programa, ele não é o Revit, ele não é exclusividade da Autodesk. O conceito de BIM data de 1975, não é um conceito novo. Apesar das empresas, dos países estarem recentemente adotando essa metodologia, ela é um pouco antiga. O seu percursor foi essa pessoa aqui, o Chuck Eastman. E ele desenvolveu essa ideia antes de haverem softwares capazes de produzir a ideia em si. Aqui estão duas definições clássicas do que é BIM. O BIM não é definido por uma coisa ou um software, como eu falei. É uma atividade humana que envolve mudanças amplas no processo da construção. E esse aqui, o Lasering, eu não sei qual é o nome, ele é o segundo a trabalhar com essa metodologia. Mas, em termos práticos, o conceito de BIM se dá de outra forma, que é a mudança no conceito de construir. As obras, hoje em dia, sem esse conceito, são feitas principalmente desconectadas. Ou seja, existe um projeto arquitetônico feito inicialmente, que não envolve a participação das outras empresas, dos outros meios. Depois desse projeto totalmente feito, ele é encaminhado para as outras três disciplinas que desenvolvem esse projeto. Com o BIM, essa ideia muda. Em uma plataforma única, todo mundo consegue desenvolver ao mesmo tempo. Isso vai ser mais bem explicado quando for mostrado o exemplo prático, mas a ideia é a mudança do conceito. Não vai ter mais de pessoas trabalhando sozinho, vai ser todo mundo planejando para criar um melhor projeto. E o que essa plataforma única inclui? Ela pode incluir diversos arquivos de diversos programas diferentes. Isso acumula uma grande gama de informação, permitindo que o projeto se aproxime mais da realidade e detecte erros ainda na fase inicial, que gera uma economia gigante se você colocar na ponta do lápis no final. Para analisar isso, a gente tem que pensar no ciclo de vida da construção. Como ele acontece? Primeiro é criado a parte de programar qual vai ser a ideia e desenvolver o projeto conceitual. Esse projeto conceitual pode ser um estudo volumétrico, pode ser só um sketch do arquiteto, mas ainda não tem muito detalhamento. Os detalhamentos é onde o BIM começa. O detalhamento inicialmente na forma tradicional, era feita por um arquiteto. Ele fazia toda a concepção de como ia ser a construção e depois as outras disciplinas, a estrutura, a instalação, a parte de célula fotovoltaica, se adaptavam ao que já existia ali. Seguindo isso, era feito o dimensionamento, a documentação e começa, de fato, a construção, que envolve a fabricação, quando as estruturas e as instalações são pré-moldadas, ou uma estrutura metálica, a construção em si, a parte de logística e a operação e manutenção. Depois que a edificação ou a construção em si começa a ser usada, ela pode ter dois fins, ou uma renovação para uma outra função, ou a demolição. É importante destacar que, em média, 75% dos gastos de uma edificação vão para a operação e manutenção, bem antes da construção. Então, tudo que foi gasto na construção
não corresponde a 1/4 do valor do que você gastaria em manutenção e operação. Então, se você não se planejar para esse fim aqui, você vai ter um gasto muito grande. E como é feito essa integração? Hoje existe o IFC, que é um formato de dados que você permite a transferência de arquivos de diversas plataformas de um único valor, de um único formato. Basicamente, seria o dólar do BIM. Como assim? Se você tem uma moeda, algum tipo de moeda, você converte para esse dólar, o IFC, e esse IFC permite que você mande os seus dados, mande sua informação para qualquer outro programa que seria possível de ler, pelo menos em teoria. Hoje, mesmo que a ideia seja excelente, ainda está sendo um pouco difícil na prática o uso desse IFC. E por que a gente precisa do IFC? Assim como o ornitorrinco não consegue nadar, colocar ovos, fazer tudo ao mesmo tempo de forma prática e boa, não existe um software, não existe uma empresa que consiga fazer todos os programas necessários de instalações elétricas, de hidráulica, de arquitetura, de forma plena, de forma boa. E mesmo que exista uma mega empresa que consiga fazer isso tudo de forma boa, não vai ser aceita por todas as construtoras, por todos os programadores. Por exemplo, uma empresa pode ser muito boa em estrutura, mas a parte de instalação elétrica não desenvolve muito bem. Então, o IFC serve para você poder usar um programa, você poder usar um arquivo de uma empresa focada em algum meio e transferir entre esses programas e obter como resultado um projeto bem mais detalhado, bem melhor. Para isso, é bom a gente analisar a diferença entre modelagem, dimensionamento e análise. Quando eu comecei a estudar a parte de BIM, eu precisei dividir os programas nessas 3 características. Os programas de modelagem envolvem praticamente o lançamento, tanto da estrutura, quanto da arquitetura, quanto da instalação, mas não necessariamente o dimensionamento. E não adianta a gente lançar um pilar numa arquitetura que não foi dimensionado, porque a gente vai na base do chute e no final o prédio cai. Aqui estão alguns programas que fazem só a parte de modelagem. O Revit em si, ele só trabalha com modelagem, ele não tem a parte de dimensionamento. Para isso, por exemplo, a Autodesk possui um programa de dimensionamento, que é o Robô. Outro programa de modelagem é o ArchiCAD. Aí, os programas de dimensionamento são os mais conhecidos pelos engenheiros, que são os programas que fazem tanto o dimensionamento quanto a análise estrutural, como alguns tipos de análise estrutural. Apesar de eu ter colocado os programas de dimensionamento aqui, o CPCAD, por exemplo, ele tem partes dele que tem a parte de análise, mas o foco dele é dimensionamento, que é para você verificar, calcular e verificar se a estrutura, a instalação atende aos requisitos de norma. Os programas de análise são programas mais genéricos que permitem que você trabalhar não só com projetos de engenharia. Vocês podem trabalhar com o que você quiser, você pode construir um foguete. Só que eles são bastante pesados e trabalham principalmente com métodos de elementos finitos e elementos de contorno, que são um pouco mais pesados em características computacionais. Aí, falando um pouco de como surgiu o BIM. O surgimento, como eu tinha falado, ele surgiu com Chuck Eastman, em 1975. Ele tinha falado da ideia de sobreposição de modelagens 3D, apesar de ainda não existir na época. E a ideia ia dos projetos computadorizados trabalharem de forma integrada. Aí ocorreu a criação do termo, que é a modelagem de informação na construção, na década de 80, que posteriormente foi fundido a ideia de modelagem de produto com informação do produto, porque não adianta a gente modelar por exemplo, uma porta toda bonita e não ter características sobre as informações sobre ela, porque não vai conseguir ser fabricado. Aí, em 1995, surgiu, com a ajuda da Autodesk, mas não exclusivamente dela, a Aliança pela Interoperabilidade, que é a ideia do uso do IFC, no caso não o IFC, mas a disseminação de intercâmbio de informações entre programas, mesmo não sendo da mesma empresa. O ideal
seria o intercâmbio de programas entre todas as empresas. Aí, em 1996, surgiu o IFC, que ainda está em desenvolvimento, já existem várias versões sobre ele, que permite a troca de informações para o fim da metodologia BIM. A primeira conferência foi só em 2005. Teve um hiato muito grande entre a concepção da ideia e a prática. E no Brasil, o primeiro seminário sobre o tema só foi em 2014. O panorama do Brasil pode estar um pouco desatualizado, mas vamos falar um pouco sobre isso. Os países já têm adotado algumas metas para a implementação do BIM. Começou principalmente na Finlândia e na Europa, mas hoje já é utilizado tanto nas Forças Armadas dos Estados Unidos, quanto inclusive no Brasil, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. A Finlândia, que foi o primeiro, ela começou a usar a metodologia em 2001, e a taxa de adoção do Canadá já é uma das maiores do mundo. Mas no Brasil, a gente questiona, mas isso vai pegar, isso vai funcionar no Brasil? Em 2018, o Michel Temer, ele assinou 2 decretos de estratégia de disseminação nacional do BIM. Tanto a parte nacional e, seguindo a ideia do governo federal, o governo estadual assinou também estratégias de disseminação. A ideia base é fazer com que todas as obras públicas, em um futuro próximo, sejam obrigadas a implementar o BIM. Só que esses decretos não explicam muito bem como vão fazer isso. E não sabem, tem que usar uma plataforma específica, vai usar o IFC, como vai adotar isso? Aqui tem algumas empresas que têm programas que permitem a modelagem em BIM. A Autodesk, que todo mundo conhece. A CPCAD tem adotado alguns programas que permitem a conversão de IFC, só que, por enquanto, e esperamos que no futuro próximo isso mude, o IFC seja completo para obter a transferência entre o CPCAD, os programas da CPCAD e da Autodesk, e esses são outros, a Solibri, a AutoKey, que tem grandes programas, tanto de estruturas quanto de instalações elétricas, já tem um intercâmbio entre programas melhor. E a Bentley também tem. Mas por que o BIM é necessário? Só para ficar desenho bonito, a gente ainda usa o SketchUp. Mas o BIM é necessário para aumentar a produtividade da construção civil. A gente precisa avaliar essa produtividade comparado a outros meios industriais. Essa pesquisa aqui, feita pelo Paul, ele avaliou o índice de produtividade entre indústrias não agrícolas, tipo automação, a parte de construção de carros e a construção civil. E ele verificou que o índice de produtividade da construção civil era muito baixo, ele não mudou nos últimos 50 anos. E por que isso aconteceu? Porque grande parte da construção civil hoje é muito manual. Fora estruturas metálicas que já levam grande parte da sua estrutura pronta para o canteiro, ou até concreto pré-moldado, grande parte é feito no próprio canteiro. E isso acaba acarretando muitos erros e muita demora na hora da produção. Outra coisa que acontece é que a sobreposição de projetos hoje acontece durante a obra. E isso pode gerar muitos problemas que às vezes a gente perde a verificação. Esses 2 aqui são um pouco fortes, que seria possível verificar facilmente numa vista de uma planta de arquitetura. Só que problemas como sobreposição de instalações, a interferência entre instalações e estruturas, é muito complicado você enxergar em plantas, uma vez que essas plantas, tanto de instalações elétricas e hidráulicas, elas têm muita informação embutida nelas. Aí, falando um pouco de planejamento e orçamento. No mundo, não é no Brasil, é no mundo, grande parte dos projetos excedem os custos e o cronograma. Tipo, não é coisa do brasileiro dele chutar um preço da obra, depois ver que é muito mais caro, ou desistir da obra, ou pedir mais dinheiro para o cliente. Acontece no mundo inteiro.
Na América Latina, quase 60% dos projetos excedem o custo. E 71% tem atrasos no cronograma. E por que isso acontece? Não tem previsão. O pouco investimento em planejamento e orçamento e em projeto acaba que todas as decisões vão sendo feitas na obra. Então, por isso, acaba ocorrendo esses excedentes de custo e atrasos no cronograma. Então, aí vem o BIM. Para que serve o BIM em si aplicado a esses problemas? Ele detecta os erros durante a fase de projeto. Então, enquanto você ainda está modelando, enquanto você ainda está dimensionando, se você achar um erro, qual o seu gasto? Vai ser o custo pessoal e computacional, que é muito pequeno comparado ao custo de você ter que derrubar uma parede que já está pronta. Ele permite também a modelagem interativa. Então, enquanto eu estou produzindo um projeto de estrutural, por exemplo, a arquitetura pode falar, olha, não, você não pode colocar esse pilar aí. Ela está vendo eu colocar o pilar num local que ela não gostou, que acontece sempre, e vai falar, ó, esse pilar não encaixa com o arranjo arquitetônico que eu criei. Ele permite a interoperabilidade de softwares, em teoria, né, porque o IFC ainda não está disseminado, mas permite a interoperabilidade maior do que existia antes. Permite a produção de diversas fases da construção de forma simultânea. Ou seja, enquanto a gente ainda está verificando a parte de fundação, já pode ir produzindo os materiais para as instalações elétricas, porque você já sabe quanto vai ser gasto e quanto você tem que produzir. Aí você vai deixar reservado para na hora só ocorrer o encaixe. Só que as desvantagens maiores são os custos dos programas e as capacitações. Uma vez que um programa como o próprio Revit custa R$10 mil por ano. E as capacitações, que não é uma... Enquanto estudantes de engenharia e arquitetura ainda estão aprendendo o CAD, que grande parte do tempo não é ensinado nas universidades, as pessoas têm que procurar por isso, os custos desses programas mais sofisticados são maiores e a dificuldade de encontrar cursos bons sobre isso. E também tem a grande mudança de mentalidade na construção. Por mais que você faça um projeto integrado, bonito, totalmente realista, com todos os orçamentos, o pedreiro ainda pode ir lá e falar assim, mas cadê minha planta baixa? Cadê as plantinhas para eu seguir minha orientação de sempre? Porque a ideia de mudança não só nos funcionários da mão de obra, mas até dos engenheiros é difícil fazer essa mudança de concepção. E para esclarecer melhor, para dar uma luz do que está acontecendo nessa metodologia, eu vou mostrar aqui um projeto que foi criado lá na PUC, na disciplina de BIM, que é a aplicação prática de um modelo. A ideia do modelo era fazer um estádio para o Pan-Americano que virasse uma clínica da família. A clínica da família, no caso, atende principalmente doenças corriqueiras, não é emergência. Aí vocês vão ver que a estrutura está muito maior do que seria para uma clínica, porque ela está sendo aproveitada a estrutura do ginásio. Então, como começa a ideia do BIM? O cliente tem um sonho, tem uma ideia, ele quer fazer uma clínica porque ele quer vender medicamento, porque medicamento dá dinheiro. Ele decidiu que quer criar uma clínica. Ele tem uma ideia, ele tem um orçamento dele, que ele não vai te falar de cara, e ele vai contratar uma empresa. O ideal, quando você trabalha em BIM, é contratar uma empresa de administração da obra. Contratar só um arquiteto, ele vai fazer de um jeito que vai seguir a mesma ideia da metodologia tradicional. Então, contrata uma empresa de administração de obra. Essa empresa, ela contrata as demais empresas para fazer a integração, ou ela mesma tem nichos que trabalham em todas as disciplinas. E a gente vai falar do BIM Manager. O BIM Manager, ele é o responsável pela coordenação e gerenciamento do empreendimento no BIM. Ele serve basicamente como um mediador entre as mini-empresas ou entre as disciplinas. Ele também é responsável por elaborar e atualizar o plano de execução BIM, que a gente vai falar um pouquinho dele. O plano de execução BIM, ele é responsável
poder detalhar tudo que inclui o BIM na construção. Desde a determinação de até onde o detalhamento vai chegar, até a quantidade de equipes, o contato entre as equipes, a forma que vai ser feito o contato. Ele dá o suporte TI às equipes, porque muitas vezes uma empresa de elétrica que consegue usar um programa que tem a possibilidade de fazer um processo BIM, ela não está acostumada com essa parte de intercâmbio de informações. Então, o BIM Manager, ele é responsável por essa troca de informações. Ele organiza e gerencia também as plataformas de colaboração e integração. Então, é ele que recebe os projetos e lança na plataforma de integração. Então, a empresa de administração decide quais equipes vão participar. Dependendo da construção, ela pode ter mais ou menos equipes. As empresas de fundações de geotecnia, as empresas de instalações elétricas especiais, pode incluir uma empresa de instalação de equipamento de segurança, uma equipe de instalação de células fotovoltaicas. Tem várias subdivisões. A equipe de instalações hidráulicas, hidrossanitárias, de incêndio. O escritório arquitetônico em si, a empresa de cálculo estrutural e a construtora. A administração escolhe cada uma dessas equipes e coloca junto para trabalhar. Esse aqui é o BIM Execution Plan, que é feito pelo BIM Manager. O BIM Execution Plan é desenvolvido com o objetivo de obter um plano de gerenciamento. Ele define, primeiro, qual é o projeto, que nesse caso aqui é o que a gente está falando, que é a arena poliesportiva, que vai virar uma clínica da família, que foi em Fortaleza, que a gente inventou o local, mas o projeto seria em Fortaleza. E ele determina todos os tipos de serviços do BIM que serão utilizados. Mas o que ele contém? Aí é que foi falado. As informações básicas do projeto, ou seja, o projeto vai ser uma clínica da família, que vai servir a atender a 50 mil pessoas. O cronograma do projeto, que é muito importante, porque ele vai se modificando ao longo das definições do projeto, porque vai modificando ideias, vai modificando responsabilidade, vai modificando várias fases. A participação e responsabilidades, ou seja, essa é a parte legal, principalmente, definir a parte de instalação elétrica e de incêndio vai ser de uma empresa tal, ela tem que fazer esse projeto até quando, senão ele recebe multa ou não recebe multa. Os usos e os objetivos do BIM. Por que você fala os usos e os objetivos? Um projeto BIM ele pode ter dezenas de detalhes que não são necessários. Para um projeto mais simples, talvez você só precise a verificação das instalações. Você não precisa do detalhamento dos detalhes da... Vamos lá. Aqui eu estava falando do que contém o BEP, que é o BIM Execution Plan. Ele contém desde as informações básicas do projeto até o cronograma, que constantemente é alterado pela metodologia BIM, porque você tem uma ideia de cronograma quando você começa o projeto, e quando você já tem todo o detalhamento, você vê que o cronograma não é o esperado inicialmente, e isso é normal, porque você vai gerando detalhes e acumulando informações que você não tinha antes. Você define as participações e as responsabilidades, que é a parte legal, principalmente, que o BEP chega a ser um contrato. Então, se uma empresa aqui de instalações hidráulicas e hidrossanitárias é responsável pela instalação dos equipamentos de incêndio, dos sprinklers, você coloca nessas responsabilidades, que ela pode chegar a dizer depois que não é responsabilidade dela. E o BEP acaba sendo um amparo legal para a administradora e para o cliente em si. Os usos e os objetivos de BIM, que define principalmente até quando você usa o BIM. Se você é uma empresa se você é uma empresa de arquitetura que você já vai comprar as portas e as janelas prontas, você não precisa detalhar os detalhes construtivos da porta e da janela, uma vez que você só precisa do posicionamento dela. E quanto mais detalhar, mais detalhe envolve mais gasto computacional. Então, um projeto muito detalhado, ele fica muito pesado. Os procedimentos de colaboração em um ambiente de armazenamento define como as empresas, as pessoas vão interagir e onde será armazenado as informações. O controle de qualidade, que vai ser definido
inicialmente no projeto, se você quiser fazer uma certificação, esse controle de qualidade vai permear todo o desenvolvimento, os programas utilizados, que é muito importante, porque os usuários podem querer, em algum momento, trocar de programas e acaba complicando bastante o desenvolvimento. A matriz LOD, que é o nível de detalhamento, que foi isso que eu falei da porta, que ela não precisa ser totalmente detalhada uma vez que você vai comprar ela pronta. E o mapa de processos. O mapa de processos, ele é uma piscina gigante, tem todas essas raias aqui. E ele define, e ele vai mostrando todas as etapas de decisão feita no projeto. Para que ele serve isso? Uma vez que ocorreu alguma modificação ou alguma decisão e deu algum problema ou deu uma decisão que não foi feliz, que não deu certo, você pode voltar no mapa de processos e encontrar quais arquivos apresentam ou não essa modificação. Você pode voltar atrás, ver os problemas onde os problemas começaram e voltar um pouco e não perder os projetos em si. A definição dos formulários de requisição de alteração de projeto. O que é isso? Existem várias formas de fazer, mas o formulário de alteração é quando é a interação entre as disciplinas. Digamos que um arquiteto não gostou que a estrutura colocou um pilar no meio da sala. Quem está errado, nesse caso, realmente é a estrutura. Então, ele não pode simplesmente mandar um WhatsApp para a pessoa e falar assim, olha, não gostei desse pilar, troca. Ele tem que mandar um documento formal explicando os motivos, o que ele quer e justificando por que ele quer trocar de local. Esse daqui foi alterar o nível da cobertura do estádio que a gente estava fazendo, porque verificou que a estrutura da cobertura era de 2 metros de altura até a última arquibancada. Então, uma pessoa um pouco mais alta batia com a cabeça no teto. Definição de plataforma de trabalho. Plataforma de trabalho seria onde vai ser juntado todos os arquivos, todas as informações. Pode ser um local simples, tipo o Google Drive ou OneDrive. E existem locais mais detalhados, tipo o Autodesk 360, apresenta uma plataforma que você pode visualizar direto, online, os programas interagindo. Mas às vezes não é necessário, uma vez que você vai acabar olhando disciplinas 2 a 2, vai olhar a estrutura com a instalação, a estrutura com a arquitetura. Se você colocar tudo junto de uma vez, fica difícil verificar as interferências. Então, depois que foi definida todas as equipes, definida a ideia inicial, que é feita a concepção do projeto. E essa concepção, que inicialmente era feita só pela arquitetura, ela passa a ser em conjunto. Mas o que o peão que vai fazer só o piso vai contribuir com isso? A experiência de cada um é diferente. Então, o que para você não vai ser nada, um detalhe de desenho que o arquiteto vai fazer, o mestre de obra pode dizer, olha, dessa forma você não vai conseguir fazer. Se você modificar um pouquinho aqui no seu projeto, você vai economizar dinheiro. Então, inicia com a proposta conceitual. A proposta conceitual, basicamente, é feita realmente pelo arquiteto. Mas o que antes era feito todo um projeto, até um projeto executivo de arquitetônica, agora é feito só umas modelagens volumétricas, definindo, o projeto de um estádio vai ser um estádio em C. Não sei por quê, mas ele quer fazer um estádio em C. Então, a partir dessa volumetria, que ele vai definir basicamente a altura total, a altura do pé direito, e a área do estádio, todas as outras disciplinas começam a interferir. Vamos fazer uma estrutura da cobertura e como? Vamos fazer a cobertura reta, a cobertura arredondada. Aí entra também a discussão entre as disciplinas. Por exemplo, enquanto a estrutura vai se preocupar em fazer só o projeto de cobertura mais econômico e a arquitetura vai se preocupar no projeto de cobertura que mais se encaixa com o seu design, a equipe de instalações solares pode falar, olha, gente, eu sei que vocês querem fazer a coisa mais bonita e mais econômica, mas se vocês planejarem a direção certa da cobertura, vai ter um maior aproveitamento de energia.
Então, essas discussões já começam a melhorar a qualidade da construção. E feita essa concepção inicial, começam as reuniões com o cliente. O cliente vai querer mudar umas 150 vezes a sua ideia. Por quê? Mal ou não, é um gasto muito grande que a pessoa tem basicamente 1, 2 vezes na vida. A não ser que seja o governo, que aí é sempre. Mas mesmo assim, interesses próprios vão estar envolvidos nessa construção. Então, vai acarretar mudanças por parte do cliente e por parte das disciplinas. A reunião de equipes ocorre depois do projeto conceitual, onde é planejado o início da realização das disciplinas. E aí começa a parte realmente do engenheiro civil, da instalação elétrica, que eles realmente colocam a mão na massa. Antes era só uma discussão. Aqui é o modelo da clínica da família, que a gente falou, e as diversas disciplinas trabalhando. Eu separei elas aqui, mas elas trabalham de forma integrada. Aqui, ó, a disciplina de arquitetura, o projeto hidrossanitário, porque eles quiseram colocar um espelho d'água, o projeto elétrico com ar-condicionado e o projeto estrutural aproveitando a estrutura de uma arena. Tem que ressaltar ainda que essas 4 disciplinas foram feitas no Revit, mas ao mesmo tempo, por ser um programa de modelagem, você não pode só fazer no Revit, você tem que fazer a transferência de a interoperabilidade com outros programas. Por exemplo, o projeto estrutural, nesse caso de estruturas metálicas, você pode ocorrer a transferência em programas como o Robô, que é da própria Autodesk, o CiPCAD, que você vai ter que remodelar as vigas no CiPCAD, e o Ebelic, que também tem algumas dificuldades nesse intercâmbio. Um projeto elétrico, você também tem que transferir as informações entre os programas de dimensionamento e a parte de instalação hidráulica. Além disso, o projeto arquitetônico também precisa ir para outros programas na parte de detalhamento para apresentar para o cliente. Esse aqui é o projeto com todas as disciplinas juntas para vocês terem uma noção de como fica. Claro que existem renderizações que pode deixar tudo mais bonito, mais realista, mas para o engenheiro, para o arquiteto, a ideia é fazer tudo o mais limpo possível, que economiza a informação e o computador. Então é feito o orçamento. O orçamento é feito de acordo com o que vai desenvolvendo. Não pode ser feito no início e depois nunca mais pego e no final olhar, nossa, passou do preço. Não, ele é feito ao longo do desenvolvimento das disciplinas. Quando você vai projetando a estrutura, essa estrutura aqui da clínica está gigante. Então, digamos que não fosse a estrutura de reaproveitamento de estrutura de uma arena. Foi só um engenheiro estrutural muito medroso. Então, o orçamento já ia ver na modelagem que o preço está excessivo. Ia falar, olha, muda essa sua concepção estrutural, porque você está exagerando no gasto. E aí, feita as primeiros projetos, as primeiras disciplinas, vai ter mais reunião com o cliente, que ele vai falar, não gostei de estrutura metálica é muito feia, quero de concreto, ou quero de material compósito, porque está na moda. Então, vão ocorrer modificações, muitas modificações ainda para o cliente, o projeto vai e volta várias vezes. Nesse meio tempo, com as disciplinas desenvolvendo, vai ter o mestre de obras e até o servente, o ajudante de pedreiro envolvido, olhando os projetos, que apesar de eles não terem conhecimento no desenvolvimento de projetos, eles sabem reconhecer no modelo 3D o que é um pilar, o que é uma viga, o que é um piso. E a experiência deles na obra é fundamental. Que um detalhezinho que a gente está fazendo pode ser muito mais caro do que uma solução que eles podem dar. E toda essa troca de informação acaba economizando no final. Só que a grande sacada do BIM é todas as disciplinas juntas geram interferências. Essa imagem aqui é bem clara do que eu estou querendo dizer. É estrutura junto com instalação elétrica, com instalação hidráulica. Esse daqui já foi feito uma verificação de interferências, mas mesmo assim eu ainda achei algumas. E aí eu queria mostrar para vocês. Existem programas que têm tanto a verificação de interferências quanto o cronograma 4D. O cronograma 4D a gente vai falar mais para frente, que é mais legal. Mas a verificação de interferências basicamente une as disciplinas, pode ser 2 a 2 ou todas elas ao mesmo tempo, e verifica se tem alguma coisa colidindo uma com a outra.
Essa sobreposição gera clashes, que pode ser desde coisas muito fortes, muito absurdas, tipo um vaso sanitário sendo cortado por um pilar. Isso já aconteceu. Ou detalhes, uma instalação elétrica que está encostando numa viga. Esses programas, que nesse caso aqui eu estou também mostrando o Autodesk, eu só uso os programas da Autodesk porque são de graça para estudantes, mas existem outros programas que talvez sejam de graça, mas a maioria é pago, que verificam essas interferências. Nesse caso aqui, ó, teve a verificação da estrutura com a instalação elétrica e a hidráulica, e verificou 138 interferências. Muitas delas não são válidas, que às vezes é, por exemplo, a instalação está cortando o piso, que acaba cortando não tem tantas interferências válidas. Dessas 138, poucas são realmente visíveis. Aqui algumas. Por exemplo, esse detalhe aqui. Foi uma instalação elétrica que está levemente cortando a viga. É fácil resolver esse problema, que seria só abaixar o plano de trabalho da instalação elétrica ou subir o plano de trabalho da estrutura. Como você escolhe qual deles você vai modificar? Qual deles for mais barato modificar. Você tem que sempre levar em consideração na sua mudança, além da parte estética, o preço envolvido nisso. Então, a modificação de uma estrutura muito grande, às vezes, não é tão válida quanto o deslocamento de um plano de trabalho de uma instalação elétrica. No caso, essa instalação era para passar dentro da estrutura, nessa parte aqui. Existem outros aplicativos que permitem que você organize essas interferências e envie diretamente para os responsáveis. Por exemplo, aqui teve uma interferência entre a instalação elétrica e uma laje, só que essa instalação do ar-condicionado, então realmente precisava cortar um pouquinho mais a laje. Aí ela foi diretamente enviada para o responsável da estrutura, que é ele que tinha que fazer a modificação. Além disso, ainda entra um outro fator, que é o planejamento da obra. O planejamento da obra vai sendo bem mais detalhado conforme a gente vai fazendo a modelagem. Você não vai ver só, hora de construir os pilares. Não vai ser só isso. Você vai ter tanto... os pilares vão ser feitos o quê? Vai ser estrutura metálica? Beleza. Então vai ter que ser a compra da estrutura metálica. Ela vai ser de ligação, aparafusada ou vai ser soldada? Se for soldada, vai ser executada na obra. Se for aparafusada, a gente tem que ter os detalhamentos e definir quanto tempo vai demorar para fazer a relação dos furos e dos parafusos. E conforme o modelo Lubin se desenvolve, fica mais detalhado, o planejamento fica... Foi sim, o vídeo tá desligado. Tá dando para escutar sim, pode prosseguir. Beleza. Vou voltar então para o planejamento da obra. Então, como era antes feito o planejamento? Quando as pessoas não usam um programa de planejamento ou não têm uma percepção muito detalhada, acabavam fazendo na base dos chutes. Com o tempo, surgiram programas de planejamento, como o MS Project e outros responsáveis pelo cronograma físico e, às vezes, financeiro. Só que, com o BIM, você pode integrar esse planejamento com o modelo. Isso permite o detalhamento melhor das fases e você pode ter uma verificação melhor de quanto tempo essas fases duram, o que acaba proporcionando um tempo estimado bem mais preciso do que aquele chute inicial que a gente tinha. E aí surge o planejamento 4D. Eu não vou conseguir colocar o vídeo porque a internet é muito devagar, mas vocês podem achar vídeos na internet de planejamento 4D fantásticos. Ele basicamente envolve as etapas, o tempo estimado das etapas, e as etapas ocorrendo ao vivo. Então, por exemplo, você está com esse cronograma na mão, você está na terceira semana de obra. Vamos colocar no terceiro mês de obra. E nesse terceiro mês, você só tem a fundação, os pilares e o início da fabricação das vigas. Então, no planejamento 4D, além de você ver as próximas etapas, você vai ver no modelo o que está aparecendo, o que deveria estar aparecendo. Digamos que você olha no modelo e vê que as vigas já estão postas e já tem, sei lá, algumas paredes, você vai verificar que seu planejamento está atrasado. E o que você pode fazer para modificar esse planejamento?
basicamente dá uma percepção para o construtor de como a obra está andando. Bom, e o resultado final do uso do BIM é uma obra mais rápida. Sim, é mais rápida porque ela já está planejada e você pode desenvolver as etapas e deixá-las prontas para serem realizadas. Mais segura, porque você não tem o achismo, você não tem o acaso. Claro que você pode encontrar uma pedra que você não viu na sondagem, mas as incertezas são diminuídas. Ela é mais eficiente, porque você tem menos desperdício, você tem uma quantidade de material certa, você tem uma quantidade de pessoal certo. O orçamento acaba sendo mais preciso e sem imprevistos, e orçamento mais preciso significa uma economia maior, então um ganho maior, tanto para o cliente quanto para os próprios construtores. Uma redução dos erros, tem uma redução significativa dos erros, um laudo da construção para todas as fases da vida útil. Você terminando a construção, você tem um modelo pronto para quando você quiser fazer uma reforma, quando você quiser fazer uma modificação. Normalmente, hoje, nas reformas, você pega uma caixinha de surpresa, você não sabe o que está atrás das paredes. Você pode achar problemas que você não imaginaria. E, principalmente, você pode chegar, caso você incremente alguns fatores, obras ambientalmente corretas, ou o mais próximo possível que a gente pode encaixar. Bom, eu acho que é isso. Natália? Oi. Oi. Obrigado pela apresentação. Foi muito esclarecedora. Você trouxe os pontos bem interessantes do BIM, da aplicação, né, do assunto. Algumas pessoas vieram falando ao longo da apresentação que não conseguiram entrada, então talvez tenham algumas perguntas do início que não viram. Podem se sentir à vontade para perguntar, se tiverem alguma dúvida da parte inicial da apresentação da Natália. A gente teve uma pergunta aqui que eu vou repassar para você responder, tá? Tá bom. Minha dúvida é sobre a interoperabilidade dos programas BIM e programas de cálculo Revit, CIP, por exemplo. Pode repetir? CIP com 100% da integridade. Pode repetir? Ah, tá. Achei aqui, do Diego. É esse? Sim. Minha dúvida é sobre a interoperabilidade do programa de cálculo. Está perguntando aquela questão de ligação entre os sistemas, que eu acho que você também pode falar bem que seu projeto final falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Então, meu projeto final que eu fiz com orientação do Glauco foi exatamente isso. Foi a verificação de interoperabilidade entre o Revit e o CPCAD. Só que o que acontece? Como o IFC ainda não está muito bem desenvolvido, grande parte por causa de interesse de empresa, acaba que não tem uma transmissão de informação muito grande. O CPCAD hoje, pelo menos até o de 2019 que eu vi, e eu acho que o de 2020 não mudou ainda, ele só está recebendo do Revit a partir dos pilares e a máscara das lajes. Então, ele não recebe informações completas, o que acaba sendo um anti-BIM, digamos assim. Porque você está desenvolvendo o projeto estrutural, aí você modifica alguma coisa no dimensionamento, mas você não passa essa informação para o modelo no Revit. Então, acaba que você perde informação, ou a informação errada. E essa mudança de informação pode dar interferência na instalação. Então, a ideia é que, tipo, no futuro, depende realmente de exigência dos usuários, principalmente, porque os usuários precisam pedir para as empresas fazerem essa integração, e também o interesse das empresas, porque é muito cômodo para uma empresa que já tem quase todos os programas não querer fazer a interoperabilidade. Mas a ideia é essa, precisa chegar a esse 100% de interoperabilidade, mas não tem ainda. Obrigada, Natália. Mais uma pergunta aqui que eu acho que, na verdade, não é nem você que poderia responder, mas levantando aqui, a Thaís perguntou se a UERJ existe alguma matéria sobre esse assunto. Na verdade, toda matéria que é mais recente não existe diretamente na grade curricular. Então, as pessoas acabam procurando por iniciativa própria.
talvez com essa reforma que está aí para sair, e a gente não sabe quando, a gente vai ter uma possibilidade maior de variação de disciplinas, que são de assuntos mais atuais. Por exemplo, o BIM, que não, uma reforma de 10 anos atrás, não aparecia, agora já é uma matéria recente. É o que a gente viu na semana passada de construção pode ser incluído, mas não é um assunto tão direto. Algumas matérias talvez pudessem já começar a pensar nisso, a própria arquitetura, de edificações, para trazer essas práticas, mas ainda não é usado. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui. Natália, quer complementar? Eu posso só fazer um adendo. Bom, na PUC é óbvio que a realidade é diferente. Lá eles têm um acesso financeiro muito maior do que a gente. Só que como funciona lá? Eles fazem durante toda a graduação, um projeto integrado na plataforma da Autodesk, por ser de graça. Então, o que acontece? Eles começam na parte de estrutura metálica fazer uma parte da estrutura de um prédio. A parte de concreto, que a gente, hoje em dia, a gente ainda usa transparência, deveria usar para o computador. A gente começa a fazer a outra parte do projeto. A parte de arquitetura complementa essa edificação. E até a parte de madeira entra no mezanino em cima. O Glauco pode até falar melhor sobre isso do que eu. Então, no final, a pessoa se forma tendo um projeto completo na plataforma do Revit. A PUC sempre teve essa característica de fazer um projeto completo. Mesmo antes de usar os programas, né, ela sempre teve isso de usar o mesmo projeto ao longo do desenvolvimento da graduação, né? Uhum. Então, coisa que a gente tem que aprender. Eu acho que o Glauco vai falar um pouquinho. Pode falar, Glauco. Então, só esclarecendo um pouquinho melhor aí o que a Natália colocou. Lá na PUC foi implantada, sei lá, um semestre e meio atrás, a metodologia do projeto integrado, né? Então, como os alunos, eles praticamente andam juntos na mesma turma, né? Normalmente, desde que eles desenvolvem o primeiro projeto na disciplina de arquitetura, esse projeto vai acompanhando ele nas outras disciplinas subsequentes, né? Então, eles desenvolvem o projeto arquitetônico no Revit Architecture, né? Depois eles fazem a modelagem da estrutura em concreto armado no Revit Structure, depois entram para a parte de instalações prediais no Revit, fazendo tudo isso que a Natália mostrou para vocês aí, mas dentro da mesma plataforma, né, que funciona dentro desse pacote aí da Autodesk. Então, não tem problema de interoperabilidade, né? Então, existe a nuvem própria, né, que cada grupo de alunos, de repente no 5º período, desenvolveu o projeto arquitetônico no Revit. Aí no 6º vem concreto 1, eles modelam estrutura, depois vem concreto 2, depois vem estrutura metálica, estrutura de madeira, vão agregando, né, informações desse modelo. Daí, conforme a Natália mostrou na palestra dela, a gente pode verificar as interferências, né, que é o clashing, né, tem as ferramentas específicas aí para isso, tipo passar um pilar no meio de uma janela, né, então uma interferência é um clashing de estrutura com arquitetura, por exemplo, né, então a interoperabilidade entre as plataformas, ela permite que se verifique isso com mais facilidade do que analisando os projetos independentes, né, como se fazia no passado, e eles vão carregando, né? Então, no final, no 10º período, eles estão com o modelo todo da edificação, que muda, né, de um semestre para outro, né? Cada turma vem com um tema diferente, um prédio diferente, e ao longo dos semestres, a partir do 5º período, eles vão alimentando lá na nuvem, né? E vão trabalhando, fazendo a modelagem. Isso vem de encontro com uma resolução do MEC, né, para os cursos de engenharia civil, que já está em fase de implantação, né, é a metodologia do projeto integrado. Porque assim, não faz muito sentido, né,
você ter diversas disciplinas, né, isso dentro do entendimento da leitura lá do MEC. Né? Você ter várias disciplinas isoladas, né? Você tem a disciplina de concreto, você tem a disciplina de arquitetura, você tem a disciplina de instalações. Você não consegue juntar aquilo tudo para fazer acontecer uma coisa real, né? Então, não sei se a Monique nem até está por dentro disso, né? Em breve nós seremos acionados na UERJ, por isso também. E em breve teremos que implantar aí para muitos desses alunos que estão assistindo, né, envolviendo aí na palestra, essa metodologia do projeto integrado. Não sei se há tempo, né, de todos eles, né, porque a gente, infelizmente, na UERJ as coisas acontecem de forma um pouco mais lenta, né, mas cedo ou tarde nós vamos ter que implementar isso também. Agora, eu não sei se a Natália sabe, né, se ela já está por dentro disso aí, que a Autodesk ela já lançou uma plataforma que engloba todas as ferramentas. Né? É uma plataforma multiferramenta com solução para tudo, inclusive integrando o cronograma de obra, a parte de dimensionamento estrutural já não está sendo mais pelo robô, está sendo pelo Nastran, que é a plataforma Inventor da Autodesk. Então, essa metodologia, né, que está se aplicando agora, em breve ela pode ser substituída por essa que resolve todas as questões em uma única ferramenta. Né? Você viu que a Natália falou de robô, falou de Revit Architecture, Revit Structure, falou de várias coisas, e o Inventor ele já tem isso tudo de forma integrada. Né? Não sei nem se a Natália está por dentro disso. Eu assisti uma palestra tem umas 15 dias atrás, né? Nesses tempos de pandemia, a gente tem assistido muitas lives, né? E me impressionou muito, né, o que eu vi. E logo, essa questão vai ter uma solução mais abrangente, e todas essas questões numa única plataforma da Autodesk que é Inventor. Né? Então, meio que trabalhar com Revit separado, com robô e etc. Isso é uma coisa que, como o conhecimento ele está avançando de forma muito rápida, daqui a pouco isso aí já está desatualizado também, viu, Natália? Uhum. Passando a bola aí de novo, devolvendo. Mas muito bom, Natália, parabéns, tá? Muito surpreendente. Eu acompanhei esse trabalho, esse modelo que a Natália apresentou aí ao longo da disciplina que ela cursou de BIM na PUC, e isso tudo foi um trabalho feito por ela. E é só uma parte do trabalho, né, Natália? Tem muito mais coisa envolvida aí do que simplesmente se apresentou aí nessa apresentação. É porque o limite de tempo era 45 minutos. Não tinha como mostrar a arena, a parte do 3D com renderização, porque ia ficar muito tempo, ia ficar muito grande. Nem a parte de realidade virtual, essa parte que você também já está mexendo também, né? Talvez eu consiga abrir aqui uma imagem. Vou interromper a tela só para tentar abrir, enquanto vocês falam mais alguma coisa. É impressionante. Obrigada, Glauco, pela contribuição. Enquanto a Natália está abrindo aí, não sei se ela está escutando, aqui tem mais 2 perguntas no chat. Eu queria também fazer uma outra pergunta. Natália, está nos escutando? Pode falar. Tá. Uma das perguntas foi do Tarcísio, perguntando a composição do orçamento. Existe no AutoCAD essa mesma ferramenta para gerar uma planilha a partir do projeto? Não. O que acontece? O AutoCAD em si, ele trabalha com a parte de linha, com a parte de ponta, ele não trabalha com objeto. O Revit trabalha com um modelo de objetos, então você não vai ser um desenho de linha. E essa pergunta da Júlia é para o Glauco, que o projeto completo por uma
plataforma, Glauco? Desculpa, picotou um pouco, eu não consegui entender. Eu acho que, Natália, repete a resposta da primeira, que eu acho que deu uma cortada. A Júlia... Ah, tá. O AutoCAD não tem essa parte de linha e ponto. Não é o Revit trabalha com objetos sólidos que admitem a entrada de informação, enquanto o AutoCAD é um programa de desenho assistido pelo computador. Ele não admite a inserção de informações no desenho. Foi? Foi. E aí do Glauco, que a Júlia perguntou se o projeto completo por uma plataforma. Não entendi exatamente qual é a dúvida dela. Se dá para fazer um projeto completo numa única plataforma. Deve ser essa a dúvida. Sim, deve ser por conta dessa informação que eu passei aqui agora, do Inventor, né? Então, de repente, é uma solução, né, para não precisar ficar trabalhando com... Você tem, sei lá, 5 softwares instalados no seu computador, né? Então, você está lá no Inventor, entra no Inventor e lá você vai ter a solução para o problema de engenharia que você esteja tratando especificamente, né? E, ao mesmo tempo, simultaneamente, você está alimentando as outras disciplinas que estão sendo demandadas no mesmo projeto. Um exemplo, né? Uma edificação, você tem a disciplina de arquitetura, tem a disciplina de instalações prediais, tem a disciplina de estrutura, né? E a parte mais importante é que ainda tem a disciplina que não é de projeto, mas que acompanha, né? Que é a parte de orçamento, né? Então, como o Inventor também é um pacote ferramenta BIM, que é o conceito, né? BIM significa Building Information Modeling, né? Que é um conceito mais avançado que o do CAD, né? Que é o Computer Aided Design. O BIM, ele tem mais do que simplesmente a questão volumétrica, né? Tem a questão de materiais, né? De insumos. Em alguns casos, né, você pode até dar um exemplo, né? Quando você define uma família, né, de elementos, por exemplo, ele mede a quantidade, taxa de emissão de carbono lançado na natureza para produzir, sei lá, 1 metro de uma viga aí, W360 por alguma coisa, tá? Então, é o conceito mais avançado que um simples 3D do AutoCAD. É um conceito que eles chamam de, inclusive, já havia essa definição, 4D, né? Porque tem outras variáveis envolvidas aí, né? Então, é um conceito um pouco mais abrangente. E com o Inventor, você tem isso tudo junto e misturado em um único atalho na tua tela do teu computador, né? Essa que é a questão, a inovação, e as empresas já estão começando a migrar para essa solução aí, certo? Obrigada, Glauco. Eu acho que a gente vê aí em todas as respostas que o planejamento e o entendimento de que o projeto começa antes do projeto é muito importante, né? Não adianta cada empresa fazer de um jeito com o seu programa se depois não consegue se falar mais para frente nessa fase de utilização do BIM, que já deve vir desde o início. E aí, em relação aqui à pergunta, uma pergunta a mais, né, que eu gostaria de fazer, é que você apresentou a questão das leis, das obrigações de uso. Mas a gente sabe que hoje ainda não estão sendo empregadas. E aí eu queria saber se você podia falar um pouquinho mais, se você já sabe se nas licitações estão vindo essas obrigações, se estão sendo cumpridas, e a sua opinião, qual seria a maior dificuldade para isso acontecer em relação a licitações, vamos dizer assim, em nível de governo?
Porque em nível de privado, talvez sejam outras dificuldades que você também possa apresentar. Então, hoje eu já vi algumas licitações pedindo BIM, mas o que acontece é que o próprio governo não sabe muito bem o que ele está pedindo. Então, isso acaba gerando alguma confusão, tanto na parte do contratante quanto do contratado, o que abre margem para darem qualquer coisa e dizer que é BIM. Uma palestra que eu vi foi um cara que desenvolveu um projeto todo em BIM, um modelo todo integrado, eu acho que era até de um estádio, e mandou para o governo. Aí ele falou, ok, beleza, agora me manda as plantas. Então, perdeu toda a ideia do que era o BIM e falou, não, quero planta baixa, quero modelo tradicional, mas estou pedindo BIM para você. As dificuldades de implantação que eu principalmente vejo é o preço. O preço dos softwares são muito caros. Um programa de dimensionamento estrutural está na fase, para projetos grandes, está na faixa de R$10.000. Mais um programa de modelagem, que custa mais 10 mil por mês. É um gasto excessivo de programa, justificado, é claro, só que para pequenas empresas de pequeno e médio porte, elas não conseguem alcançar esse orçamento. Então, acaba que vai criar um grupinho pequeno de empresas que têm capital e provavelmente são associadas ao governo que vão conseguir pegar essas licitações. E as empresas menores não vão ter chance de competir. É isso que eu mais vejo. Obrigado pela resposta. Eu acho que foi bem completa aí mesmo as dificuldades que a gente ainda vai ver pela frente. Talvez vocês vão trabalhar em mais projetos relacionados a isso pela obrigação mesmo, né? A gente não tem mais perguntas aqui no chat. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem o tema. Lembrando que a gente vai divulgar, nem que não só, mas a gente vai divulgar amanhã ou no máximo na sexta essas apresentações. Agradecer mais uma vez a participação de todos, a participação do professor Glauco, que esteve aí. Eu só pedi para a Júlia colocar nos comentários, para quem quiser ver, é um modelo 3D que a gente desenvolveu da parte da estrutura do ginásio, que junto com a instalação elétrica, dá para ver um pouquinho, que ele foi utilizado para se colocar na parte de visualização 3D. Então, quem quiser ter uma ideia, pode olhar nesse link que a Júlia colocou no comentário. Perfeito, Natália. Obrigada. Estamos encerrando, então, aqui. Boa noite.